Olá, benditos! E nós estamos de volta para o início de uma nova série de estudos feitos especialmente para você na nossa jornada juntos até o Apocalipse. Dessa vez, nós ficaremos 12 dias no Palácio da Babilônia com Daniel para viver momentos de grandes emoções e também de grandes revelações dos mistérios de Deus. Eu espero que você continue animado no Senhor, porque Deus tem grandes bênçãos para você através do estudo desse livro. Então, pegue sua Bíblia e vem comigo. O livro de Daniel relata em primeira mão os eventos-chave que ocorreram no período do cativeiro de Judá e também partilha algumas visões que ele recebeu da parte de Deus a respeito do povo cativo e do fim dos tempos. O livro traz fatos da vida de Daniel, além da predição sobrenatural de eventos que iriam acontecer no período intertestamentário, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, e também profecias que ainda irão se cumprir. O tema do livro de Daniel é a esperança do povo de Deus durante o chamado Tempos dos Gentios, que se refere ao período entre o fim do cativeiro babilônico e a volta de Cristo à Terra para buscar a sua igreja. Além disso, ele queria promover esperança ao relatar exemplos da confiança em Deus, mostrando que em todas as épocas, o Deus Altíssimo governa o reino dos homens. Para isso, deixou registradas as profecias da vitória final do Senhor sobre todos os reinos da terra. Uma boa forma de enxergar a estrutura do livro de Daniel se baseia nas duas línguas que ele utiliza, hebraico e aramaico. As seções hebraicas eram destinadas, a princípio, ao povo de Israel, já que o hebraico era a língua nacional de Israel. O aramaico era a língua internacional daquela época. Isso demonstra a soberania de Deus sobre o contexto internacional das nações gentias. O livro começa lá atrás, quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém pela primeira vez no reinado de Jeoaquim, rei de Judá, depois que ele se rebelou contra o rei da Babilônia. Nessa invasão, Nabucodonosor não apenas confiscou as coisas sagradas do templo, mas também pediu a Aspenaz que trouxesse os melhores e mais brilhantes rapazes de Judá. Aspenaz era o chefe dos eunucos. A princípio, o termo eunuco referia-se a homens castrados para servir no harém real. Mas com o tempo, o termo passou a ser usado para qualquer oficial importante na corte, ou seja, nem todo eunuco era castrado. Na Babilônia, os jovens hebreus com idade entre 15 e 17 anos seriam preparados durante 3 anos para servir o rei, comendo e bebendo o mesmo que a realeza. No mundo antigo, muito mais do que no mundo moderno, havia uma enorme diferença entre a comida apreciada pela elite e a comida das pessoas comuns. Portanto, aqueles rapazes hebreus estavam sendo honrados com esse privilégio. Entre os jovens escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Seus nomes honravam ao Deus de Israel, mas o chefe dos eunucos deu-lhes novos nomes que honravam aos deuses babilônicos, Bel, ou Marduk, e Acu, o deus da lua. O propósito da comida, da troca de nomes e do treinamento era simples. Tratava-se de um esforço de doutrinação total, com o objetivo de fazer com que aqueles jovens judeus abandonassem por completo seu Deus e esquecessem por completo sua cultura judaica. Satanás usa uma estratégia semelhante contra os cristãos hoje. Ele quer que nos identifiquemos com o sistema do mundo, que alimentemos a nossa carne com aquilo que o mundo oferece e assim nos esqueçamos completamente dos mandamentos do Senhor. O fato de Daniel ter pedido para não se contaminar implica que ele explicou a Aspenaz a base espiritual do seu pedido. Ele não deu a entender que queria evitar a comida do rei por outros motivos, mas por obediência a Yahvé. Ele sabia que seu relacionamento com Deus abrangia todas as áreas da sua vida, incluindo a comida.
Note que Daniel não se opôs ao nome que lhe foi dado, porque ele sabia sua verdadeira identidade. Ele também não se opôs à educação babilônica, porque sabia no que acreditava, mas se opôs à comida da mesa do rei, porque comê-la seria desobediência direta à lei de Deus, pois nas culturas pagãs, a maior parte do vinho e das carnes eram dedicados aos deuses. No entanto, recusar a comida poderia ter passado a ideia de que eles não estavam cooperando com a ordem do rei, podendo arruinar a sua estadia lá. Mas a atitude de Daniel nos ensina como vencer uma provação difícil e ainda glorificar a Deus diante dos outros. Primeiro, o coração precisa estar decidido a não fazer concessões, sob nenhuma hipótese. Depois, o protesto deve ser cortês. Daniel fez um pedido educado e discreto. Deve haver também abnegação. Daniel e seus amigos sabiam que isso lhes custaria algo, mas estavam dispostos a enfrentar as consequências. E, finalmente, o teste deve ser feito com uma fé ousada. Um cristão deve estar disposto a deixar sua fé ser posta à prova. Embora tenha sido, sem dúvida, uma experiência desafiadora para Daniel e seus companheiros, o Senhor moveu as autoridades para que elas olhassem para eles com boa vontade. Daniel analisou a situação pelos olhos de Aspenaz e decidiu que não deixaria que ele pagasse o preço, talvez com a própria vida, por causa da fé deles. Note que Daniel poderia ter feito uma greve de fome ou algum outro tipo de protesto, mas em vez disso, ele fez um pedido educado ao cozinheiro-chefe para que colocasse ele e seus companheiros à prova por apenas 10 dias. Deus sensibilizou o coração daquele homem e ele consentiu, fornecendo a eles uma dieta vegetariana. E ao final dos 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor do que a de todos os outros. Isso era a mão de Deus em ação. Não havia razão biológica para que uma dieta vegetariana os fizesse parecer melhores e mais robustos em 10 dias. Aqueles rapazes judeus se entregaram ao Senhor de maneira extraordinária. Deus os abençoou de maneira extraordinária, de modo que eles se destacaram entre todos os outros de maneira extraordinária. E Daniel mais ainda, pois Deus lhe deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. A capacidade intelectual especial de Daniel e seus companheiros não se devia, obviamente, à sua dieta, mas à intervenção sobrenatural de Deus por causa da fidelidade deles. Esses rapazes hebreus foram imersos no estudo da cultura, na literatura e na religião da Babilônia, mas ainda assim permaneceram fiéis a Deus. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava em seus corações. O versículo 20 diz: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Glória ao Senhor. Daniel permaneceu no palácio até o 1º ano do rei Ciro, e ainda um pouco mais. Ele teve uma longa e bem-sucedida carreira nas piores circunstâncias, longe da sua pátria, para onde nunca mais voltou, e a razão do seu grande sucesso fica evidente logo no 1º capítulo do seu livro. Daniel e seus amigos mostraram que a convicção interior pode superar qualquer pressão externa e que convicções que honram a Deus produzem recompensas incalculáveis. Daniel ainda estava se adaptando à vida e à rotina do palácio quando um dia o rei teve um sonho. Acontece que ele não lembrava do sonho, mas ficou perturbado. Então ele pediu que os magos e sábios adivinhassem o que ele havia sonhado, senão iria matar a todos eles. Pensa num desespero. O desfecho desse episódio você fica sabendo no nosso encontro de amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.